Os podcasts do Público têm o patrocínio da Almedina. Visite as livrarias Almedina e abra as portas à cultura e ao conhecimento. Afinal, como dizia um famoso intelectual português, o que não sabemos hoje, saberemos amanhã. Visite-nos também em almedina.net. Le pacifisme et tout ce qu'il recouvre, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Olá, muito bom dia. Este é mais um episódio do Diplomatas, um podcast do Público e do Instituto Português de Relações Internacionais. Eu sou António Saraiva Lima, acompanha-me, como de costume, a jornalista Teresa de Sousa, e para este programa voltamos a receber com muito gosto a Madalena Meyer Rezende, professora no Departamento de Estudos Políticos da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Estamos a gravar ao início da tarde de quarta-feira, dia 7 de maio. Neste episódio vamos começar por olhar para o novo governo da Alemanha, que depois de um pequeno grande percalço na terça-feira de manhã acabou por ser formalmente aprovado nesse mesmo dia pela Câmara Baixa do Parlamento Alemão. Vamos também dar nota das celebrações dos 80 anos do final da Segunda Guerra Mundial e da derrota da Alemanha nazi em 1945, e no âmbito dessa nota vamos passar os olhos pelos últimos desenvolvimentos da guerra na Ucrânia. Começando pela Alemanha, fomos todos apanhados de surpresa, incluindo muito provavelmente Friedrich Merz, líder dos conservadores da CDU e o agora novo chanceler do país. Isto porque, apesar de haver um acordo de governo entre a CDU e a CSU, seu partido irmão da Baviera, e o SPD, Merz não conseguiu os votos necessários no Bundestag para ser eleito líder do Executivo na primeira votação, na terça-feira. Foi uma situação inédita, nunca tinha acontecido, e abriu uma pequena crise inesperada, não só porque deixou o líder conservador algo fragilizado, mas porque foi o resultado de uma votação secreta, ou seja, entre os deputados da CDU, da CSU e do SPD, nem sabemos quem votou ou não votou a favor da eleição do novo chanceler. Merz acabou por conseguir os votos necessários numa segunda votação, mas só depois de um compromisso mais alargado que incluiu os Verdes e o Die Linke. Madalena, eu começo por si. Nós estamos aqui a falar de uma coligação entre as duas principais forças do establishment político alemão, coligação que foi feita, aliás, em nome da estabilidade, e depois de uma eleição em que a extrema-direita ficou em segundo lugar e em que o SPD, que liderava o anterior governo, teve o seu pior resultado desde 1887. Tendo em conta estas premissas e o que aconteceu na terça-feira no Bundestag, nada disto é positivo para Merz se conseguir passar essa tal imagem de estabilidade, não é? Sim, demonstra realmente que, apesar de as eleições terem corrido bem a Merz e ter conseguido de forma muito aparentemente fácil, mas no fundo também com uma vitória muito, muito apertada, a Alemanha está a sofrer uma enorme revolução, no sentido em que está a tentar tornar-se outra vez uma potência militar na Europa, que está a tentar também reindustrializar-se nesta nova era da economia digital, na qual não está realmente muito bem apetrechada neste momento, e que os falhanços desta agenda trazem enormes riscos, como vemos pela subida da alternativa para a Alemanha, que está realmente a comer os calcanhares do centro-direita e do centro-esquerda, e que, portanto, se eles falharem, não há alternativa. Sim, a minha pergunta ia também no sentido de, porque mesmo depois de ter sido eleito chanceler, o que este episódio nos parece mostrar é que há um enorme risco de haver um mandato governativo muito instável. É um pouco menos do que esta primeira Big Bang faz parecer, porque este era um voto secreto, não é? Portanto, quando se forem passar leis, é menos provável que este nível de falta de disciplina volte a acontecer. Portanto, de facto, demonstra quão pequena é a maioria de Merz, quão difícil vai ser arranjar um consenso, mas penso que o consenso no seu conjunto entre estes dois partidos, que têm uma enorme experiência de criar as chamadas grandes coligações, e que têm à frente Lars Klingbeil, que é de facto um centrista e um dos únicos políticos do SPD que se pode dizer que está por detrás desta agenda de rearmamento, parece ser uma garantia de alguma estabilidade, mas de qualquer maneira este é de facto
facto, aparentemente, também um governo de combate, não é? Um governo que tem que não perder este mandato, que é um mandato crucial para a Alemanha e para a Europa. Teresa, a Teresa e o Carlos Gaspar já disseram aqui muitas vezes no podcast que a Alemanha e particularmente a CDU e o SPD estavam a dar um exemplo de grande seriedade e de responsabilidade para o exterior, principalmente para a Europa, tendo em conta este período de grande instabilidade internacional que nós vivemos, ou seja, com a guerra na Ucrânia, com Trump e com os Estados Unidos a virarem as costas aos seus aliados, com a ascensão da extrema-direita populista, não só na Alemanha, mas noutros lugares, com os desafios sistémicos da Índia e da Rússia, agora com a escalada recente entre Índia e Paquistão. O que eu lhe pergunto é se a Teresa acha que a imagem do chanceler fica de alguma forma fragilizada entre os seus pares europeus com este episódio, ou se daqui a 15 dias já ninguém se lembra disto? Eu acho que hoje já ninguém se vai lembrar disso. Quando ele visitar o Eliseu, é a sua primeira visita, depois vai a Varsóvia, a Bruxelas e a seguir a Kiev, e espera-se que os dois principais líderes europeus da União Europeia, Merz e Macron, anunciem uma declaração conjunta e uma agenda política conjunta para a União Europeia, dando um sinal fortíssimo de que, apesar de tudo, o velho eixo Paris-Berlim, que sempre foi umas vezes mais importante, outras vezes menos, mas sempre foi muito importante para definir a direção política da Europa, pode estar de regresso nesta altura. Portanto, creio que este desaire, que tem mais a ver com as coisas internas da Alemanha e com a fragmentação política que chegou à Alemanha talvez mais tarde do que terá chegado aos outros países europeus, mas que chegou, portanto tem mais a ver com razões internas. Acho que Merz quer ser, já o disse várias vezes, e todas as suas declarações desde que foi eleito apontam nesse sentido, quer ser um chanceler da Europa. Isto é extremamente importante para a Europa neste momento. Scholz não foi um chanceler da Europa, não liderou a Europa, pouco se interessou pela Europa. As divisões no seu governo eram tais que até nos conselhos de ministros europeus muitas vezes a Alemanha se abstinha porque não havia um entendimento entre os três partidos da coligação que Scholz dirigiu. Eu concordo plenamente em que as figuras principais do SPD neste governo, Klingbeil, o vice-chanceler e ministro das Finanças, e Boris Pistorius, o ministro da Defesa, que já foi de Scholz e que foi um grande ministro, dão uma boa sustentação a esta ideia de Merz de regressar ao coração da Europa e ser um chanceler da política externa, um chanceler europeu. Acho que isso é extremamente importante e pode significar para a Europa alguma coisa que efetivamente dê um sentido mais forte àquilo que a Europa, aos desafios enormes que a Europa tem pela frente, para além do peso que a Alemanha tem na sua capacidade potencial de ser uma força militar importante da União Europeia. Como dizia aqui há dias em Varsóvia o presidente Steinmeier, o presidente alemão, social-democrata, por acaso, já houve tempo em que uma Alemanha forte era um perigo para a Europa. Hoje o perigo para a Europa é uma Alemanha fraca e, de facto, ele tem razão com esta ideia. Portanto, eu acho que facilmente Merz recuperará a sua imagem do chanceler que quer ser decisivo no futuro da União Europeia.
Acho que o diagnóstico que ele fez ao longo destes últimos dias da situação internacional, o corte, a ruptura iminente da relação transatlântica, o facto de ele ter insistido que ele, que era um atlantista ferrenho, além de ser um europeísta, a ideia de que a Europa tem de ser estrategicamente autónoma em relação aos Estados Unidos, uma ideia muito macroniana, de há muito tempo a esta parte. Tudo isto creio que cria na União Europeia, em Bruxelas, em Paris, em Varsóvia, noutras capitais, uma ideia de que ele pode dar um contributo muito importante e que este desaire que eu classifico os responsáveis da primeira votação, não sabemos quais são do SPD, são da CDU, CSU. A única coisa que eu posso dizer é que na situação interna da Alemanha, com o crescimento exponencial da AfD, de um partido de extrema-direita, é um monumental tiro no pé, que era perfeitamente dispensável, e que revela também que a Alemanha já está um pouco contagiada. A Alemanha, que era até há pouco tempo um lago de estabilidade política comparada com os outros países europeus, já está contaminada por uma polarização, um extremar de posições que contamina toda a política europeia em toda a parte e que é um dos calcanhares daqueles da Europa se quer ter um futuro seguro à sua frente. Madalena, antes de irmos, eu tinha aqui uma pergunta sobre a AfD, mas já lhe faço mais daqui a bocado, porque nós olhando aqui para os ministros e para as principais pastas do novo governo, para além de Merz, obviamente, como chanceler, a CDU e a CSU apresentam Johan Vadeful para os negócios estrangeiros, Alexander Dobrindt para o interior. A Madalena já falou que o SPD terá Lars Klingbeil como vice-chanceler e ministro das Finanças, Boris Pistorius também se vai manter na defesa. O que eu pergunto é se estas escolhas dão-nos algumas pistas para o futuro e se a Madalena destaca outras figuras que não foram aqui referidas. Sim, acho que o Alexander Dobrindt no interior é um político da CSU, que é a CDU da Bavária, e que é tendencialmente mais duro em relação às questões de imigração. É um aviso e, digamos, um sinal muito forte de que este governo vai, de facto, mudar a política de imigração e a vai endurecer. Esse já era um sinal que tinha sido dado anteriormente, quando votaram alinhados com a AfD numa peça legislativa que também ia nesse sentido. Penso que, de facto, a manutenção de Pistorius na defesa é um sinal de que o apoio do SPD ao rearmamento alemão, que foi anunciado por Merz logo a seguir, 1 trilhão de euros de investimento, dos quais 400 mil milhões irão para a defesa, e o rearmamento é de facto uma agenda que é dos dois partidos, que não é apenas da CDU, e por outro lado Klingbeil emerge aqui como uma figura central do SPD, com digamos, a pasta das finanças, que é obviamente a pasta central do governo, no sentido em que controla os gastos, e que de certa maneira dá alguma legitimidade também ao SPD estar neste governo, no sentido em que este orçamento vai ser um orçamento altamente expansionista e é uma revolução em relação à política da austeridade que a Alemanha tinha mantido durante todo o período do pós-guerra, e que pela primeira vez a Alemanha está preparada para, de facto, gastar em larga escala para relançar a sua economia. E, portanto, acho que este governo demonstra, de facto, esta aposta expansionista, que é uma aposta arriscada, no sentido em que os alemães são muito ciosos das contas certas, e, por outro lado, um endurecimento da parte da
política de imigração, que é outra das políticas centrais para fazer frente ao crescimento da extrema-direita. Teresa, uma das avaliações que temos visto serem feitas ao programa de governo de Merz é que não tem propriamente um espírito transformador. Eu queria lhe perguntar se concorda, isto do ponto de vista interno, queria lhe perguntar se concorda, e a Teresa já falou um pouco disto, mas parece que este governo quer compensar essa ausência desse espírito transformador com uma expectativa mais positiva nas relações internacionais. Sim, é verdade, mas eu, seguindo o que já foi dito aqui, que a Madalena acabou de dizer, o simples programa de investimento nas infraestruturas e na defesa, que são 500 mil milhões, é uma coisa que só mesmo a Alemanha podia gastar num programa assim, compensa a ausência desse espírito de muito transformador e muito reformista que podia estar contemplado no programa da coligação e até podia não representar nada. Isto vai ter um impacto sobre a economia de tal ordem, porque é investimento privado, mas é também muito investimento público, que basta isto para, de certeza absoluta, puxar pela economia alemã. O que se põe, um dos testes mais interessantes em relação ao olhar que tem sobre a Alemanha e ao olhar que tem sobre a Europa para o chanceler, é justamente se vai aceitar a ideia que está em cima da mesa do debate europeu e que é uma ideia fundamental neste momento para todos os países da União e para a própria União, vai aceitar ou não a ideia de uma coisa que era até agora tabu para a Alemanha, que é a emissão de dívida conjunta pela União Europeia. É um dos testes que ele vai atravessar muito rapidamente em relação ao seu olhar sobre a Alemanha e ao seu olhar sobre a Europa, mas creio que essa ausência de muitas medidas concretas, embora haja algumas de baixa de impostos e tal, mas aí o SPD pôs algum travão e Merz não fez questão disso, é de facto o impacto económico deste programa de investimentos que é a todos os títulos brutal, que faz sentido para os alemães, porque nós vemos nos jornais que as infraestruturas transportes, digitais, etc., da Alemanha estão numa situação de grande debilidade e, portanto, isso terá um impacto na vida normal do país e terá certamente um impacto económico. Eu há pouco não disse, mas esta vontade do novo chanceler de ser o chanceler da Europa traduz-se por estávamos a falar do governo, da composição do governo, traduz-se numa anormalidade na distribuição de pastas quando há uma grande coligação ou uma coligação tripartida, que é, ao contrário do que é costume, o Ministro dos Negócios Estrangeiros desta vez não é do outro partido, o partido menor da coligação, é alguém da CDU muito próximo de Merz, o que quer dizer que ele vai fazer mesmo da política externa, da política europeia, um dos trunfos da sua e dos objetivos principais da sua governação. Madalena, o que é que nós podemos esperar desta alternativa para a Alemanha, a principal força da oposição, que na semana passada viu a secreta interna alemã ter decretado que é um partido extremista e que ameaça a Constituição? Sim, esta é uma decisão que categoriza de facto o partido e o põe sob observação, digamos assim, sobre investigação dos serviços secretos. Normalmente esta classificação seria para eventualmente dar apoio ou, digamos, dar indícios para um tribunal
proibir o partido. Não me parece que isso vá acontecer, ou seja, isto é um aviso, mas não me parece que seja essa, digamos, a via que os tribunais alemães vão seguir em relação à alternativa, mas de facto é um partido perigosíssimo no sentido em que é um partido realmente de extremista, nacionalista, racista, e que tem crescido não só na Alemanha de Leste como na Alemanha Ocidental, mas mais na Alemanha de Leste, e que aproveita todas as fraquezas dos governos, nomeadamente nas políticas de imigração, mas em tudo em que tem a ver com o sucesso da economia, com as finanças públicas, etc. Depois da primeira votação de ontem falhada já estava a pedir eleições. Exatamente, claramente. Exatamente, e portanto nas últimas semanas têm também, depois do aviso do fim do travão da dívida constitucional, também vêm ganhar mais alguns pontos percentuais, em algumas sondagens até ultrapassando a CDU, e portanto há uma clara percepção na Alemanha e por toda a Europa de que esta poderá vir a ser, eles veem-se a si próprios como a força do futuro, e portanto esta narrativa tem que ser quebrada, senão estamos de facto em muito maus lençóis. Muito bem, vamos então olhar para as comemorações dos 80 anos do final da Segunda Guerra Mundial, que se celebram esta quinta-feira na Europa e na sexta-feira na Rússia. O Carlos Gaspar lembrava aqui há uns meses que esta é uma das derradeiras oportunidades para se homenagear a última geração de combatentes do conflito, mas é um facto que esta data, que é redonda, acontece numa altura em que há uma guerra ativa no continente europeu, falo da Ucrânia, obviamente, e em que a aliança transatlântica, que foi fundamental para derrotar Hitler na Segunda Guerra Mundial, está mais frágil do que nunca, em grande medida por causa da política externa do governo Trump. Madalena, é sequer possível lembrar o passado e honrar quem tem de ser honrado, ignorando os perigos e a turbulência do presente? Não é possível, sem dúvida, ainda por mais quando Vladimir Putin usa estas comemorações e o Dia da Vitória como uma base de legitimação do seu regime e da sua guerra na Ucrânia, que ele configura como uma sequela da Segunda Guerra Mundial e na continuação de um programa de desnazificação que ele aplica também ao regime ucraniano, não é? Portanto, é impossível não ligar estas duas, pelo menos nesta versão oriental. Obviamente que na versão ocidental é possível relembrar a Segunda Guerra Mundial como uma vitória do liberalismo e da democracia sobre as forças totalitárias que tentavam dominar a Europa. E eu penso que aqui vai ser interessante ver realmente como é que Vladimir Putin vai conduzir o seu discurso. O discurso do Dia da Vitória é normalmente muito muito significativo da sua agenda. Acho que a questão da recuperação de Kursk lhe correu mal, não é? Por mais que os ucranianos voltaram a conseguir ocupar. Uma fatia. Exato, e depois a grande questão aqui, obviamente, é a presença ou não presença de Donald Trump, que chegou a anunciar que iria estar presente, e obviamente que isso seria, digamos, o desfazer da vitória que foi conseguida da aliança anglo-americana na Segunda Guerra Mundial. Não estando presente, há ainda alguma esperança, não é? Já aqui referiu, Teresa, a Rússia celebra na sexta-feira em Moscovo o seu Dia da Vitória, que assinala o triunfo da União Soviética sobre a Alemanha nazi, tem a sua tradicional parada militar e conta, não sabemos se contará com a presença de Donald Trump, mas conta com vários líderes mundiais, incluindo Xi Jinping, Lula da Silva, Nicolás Maduro ou Roberto Fico. Putin anunciou, entretanto, tréguas humanitárias de 3 dias na Ucrânia para celebrar este evento, portanto, provavelmente precisa dos tanques para a parada militar. A Madalena já aqui referiu este argumento do regime russo de usar este tipo de eventos para continuar a legitimar aquilo que chama uma operação militar especial de desnazificação na Ucrânia. O que eu lhe pergunto é se os líderes que vão marcar presença estão também eles a legitimar essa invasão, e eu falo particularmente do presidente brasileiro e do primeiro-ministro da Eslováquia. Eu creio que sim, e sobretudo creio que Lula da Silva, que é o líder de um partido, é o presidente de um país
que se diz, e é verdade, uma grande democracia, que sempre manteve alguma posição ambígua em relação à guerra na Ucrânia, embora tenha reconhecido que houve uma invasão russa da Ucrânia, foi o que ele conseguiu reconhecer, não foi mais longe, também não o podia negar. O facto de estar presente diz-nos duas coisas. Primeiro, que o Brasil, como uma grande democracia do chamado Sul Global, nesta nova configuração mundial, com a ascensão fortíssima da China, com o imperialismo agressivo de Putin e com este caos que Trump introduziu na política externa americana, anda um pouco à procura do lugar de um país que ele acha que é um país com enorme relevo, deve ter na cena internacional, e o seu pensamento em relação à guerra da Ucrânia também tem um pouco a ver com o distanciamento que muitos países do sul global têm manifestado em relação a uma guerra que acham que é um problema dos ricos, que é um problema do norte, que é um problema da Europa. Mesmo assim é injustificável, e até é injustificável pela companhia. Vão estar em Moscovo, creio que 28 ou 29 líderes internacionais, a maioria deles são pequenos ou médios países muito alinhados com a Rússia. Depois dá, evidentemente, a grande figura, a importante figura de Xi Jinping, que vai lá dizer mais uma vez, como ontem Zelensky de resto teve a possibilidade de denunciar, vai lá dizer que finalmente está com Putin. Nós sabemos que está, mas Putin tem tentado manter algum distanciamento em relação à guerra que está com Putin, quando Putin celebra, que é isso que ele está a fazer, uma guerra de agressão em território europeu. Há uma... Vai ser, aliás, o 5º encontro entre Xi e Putin desde o início da invasão. Desde o início da invasão. A invasão começou uma semana depois deles terem um encontro em Pequim, anunciando uma amizade sem limites. Há uma coisa muito forte que os une, que é o desejo de acabar com a ordem internacional liberal que os Estados Unidos, que eles chamam de ocidental, e que é ocidental, que os Estados Unidos criaram. Talvez não calculassem que iriam ter um aliado precioso na própria Casa Branca para destruir a ordem internacional liberal que os Estados Unidos construíram desde a Segunda Guerra. Há uma justificação para a presença de Lula, que eu acho que é injustificável, sendo o líder de uma democracia, que é o facto de ser membro dos BRICS, que incluem a Rússia e a China, de ter neste momento a presidência dos BRICS e, portanto, querer manter um certo equilíbrio em relação a um grupo de países que o Brasil valoriza muito, justamente como contraponto a uma ordem internacional em que o Ocidente e o Norte ainda são preponderantes. Também aqui há uma inflexão, quer nos primeiros mandatos de Lula, quer durante muito tempo. O Brasil, a nível internacional, não tinha qualquer problema em alinhar, por exemplo, com a Europa, procurando um alinhamento de democracias, de liberdade de mercado, de cooperação económica. Hoje está a mudar essa sua posição, não sei com consequências, mas legitimar uma guerra de agressão terrível não é de facto uma boa ideia
Europeia para a diplomacia brasileira, a diplomacia de uma grande democracia do Sul. O outro grande país que vai estar presente é a Indonésia. O primeiro-ministro eslovaco primeiro ainda hesitou, ainda alegou que estaria doente, ou veio um vírus ucraniano que se espalhou rapidamente. Agora decidiu ir, mas curiosamente o muito experiente e muito habilidoso primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, pecará pela ausência. Quanto a Trump, pois eu queria fazer uma pergunta sobre temos a certeza de que ele não irá, porque se for, como disse a Madalena, é o fim da aliança transatlântica. Mas em relação a Donald Trump, deixa-me fazer a pergunta de outro ponto de vista, que é, ou seja, em relação às comemorações na Europa, a Teresa acha que elas vão ter a dignidade que merecem sem um presidente norte-americano verdadeiramente comprometido com a aliança transatlântica? Não, a dignidade terão, de certeza, porque quer em Londres, quer em Paris, quer em Varsóvia, haverá desfile. Aliás, em Londres já começaram, são 4 dias de celebrações do Dia da Vitória, haverá celebrações com enorme dignidade, com um espírito essencial que esteve na origem da vitória das democracias, o espírito da defesa da liberdade. Ainda hoje eu ouvi as palavras de Churchill na varanda de Buckingham, perante aquela ovação monumental, aquela festa monumental do Dia da Vitória, em que ele dizia: a nossa obrigação depois desta guerra é defender todas as pequenas aves da liberdade que existem no coração de toda a humanidade. E é isto que ainda as democracias europeias conseguem celebrar, e o Reino Unido consegue celebrar com maioria de razão, naturalmente. Queria só acrescentar, portanto, a dignidade haverá, a ausência de Trump é um sinal muito preocupante, a dignidade haverá, a essência das comemorações, creio eu, manter-se-á. Nos desfiles que vão realizar-se em Londres, vai desfilar pela primeira vez um batalhão ucraniano. Já agora, mantendo-nos aqui na Ucrânia, queria só perguntar à Madalena se o acordo assinado na semana passada entre a Casa Branca e Kiev para a criação de um fundo de investimento para a reconstrução da Ucrânia, que no fundo dará aos Estados Unidos acesso a recursos naturais ucranianos, se isto altera de alguma forma a posição do governo Trump sobre este conflito? Sim, acho que é uma grande vitória ucraniana ter conseguido alterar um acordo que aparecia no início como uma forma de exploração, digamos assim, da posição fraca que a Ucrânia tinha face ao apoio americano, num acordo em que no centro está de facto este fundo, que é um fundo bipartido entre a Ucrânia e os Estados Unidos e que, portanto, dá igualdade aos dois para gerir os lucros da exploração futura de minerais, e que dá também a Donald Trump e à América um interesse direto no sucesso do futuro da economia ucraniana e que, portanto, altera, de certa maneira, os dados para o governo Trump, a administração Trump, nesta tentativa de resolver o problema, o que era para ele um problema, que era a guerra da Ucrânia, do qual ele se queria ver livre o mais rapidamente possível. Aparentemente não está a conseguir fazer isso, e este acordo é o sinal de que essa habilidade diplomática está a ter frutos. Muito bem, chegamos ao fim do nosso tempo. Muito obrigado pela vossa análise e obrigado mais uma vez à Madalena por nos ter visitado mais uma vez. Muito obrigado também aos nossos ouvintes. Não deixem de recomendar e de divulgar o podcast Diplomatas. Nós voltamos para a próxima semana com mais um episódio, provavelmente já com o novo Papa e com mais novidades sobre o conflito entre Índia e Paquistão, e onde tencionamos analisar as principais medidas de política externa e defesa apresentadas nos programas eleitorais da AD e do PS. Um abraço.
O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.